Olá, eu sou a Carla Soraya Groni, presidente do GE daqui do município de Timbó e coordenadora de Educação Ambiental. Trabalho no Departamento do Meio Ambiente e Secretaria da Educação. Olá, eu sou a Maike Letícia, eu trabalho no SAMAI de Timbó e faço parte do GE como coordenadora de elaboração e execução de projetos. Agora vamos para a nossa apresentação de trabalho. O tema da nossa palestra é separação de resíduos. Mas antes da gente falar sobre isso, é importante que vocês saibam sobre a Lei de Educação Ambiental que foi criada e aprovada ano passado, a Lei 3232. O município de Timbó vem durante anos desenvolvendo trabalhos de cunho ambiental, mas o fato de termos hoje em dia a nossa lei acabou fortalecendo e fomentando o nosso trabalho. Junto à aprovação da lei, acabou sendo criado o GIE, que é o Grupo Intersetorial de Educação Ambiental. Agora, quem é que faz parte do GIE? Todas as pessoas que se sentem abertas e gostam exatamente da questão da sustentabilidade. Nós temos hoje em dia aproximadamente 50 participantes, só que eles são o quê? São voluntários. E sendo voluntário, a gente sabe que as pessoas não podem ficar saindo o tempo todo para estar realizando os trabalhos. Então, pensando exatamente de que forma que nós estaríamos desenvolvendo o nosso trabalho aqui no município de Timbó, optamos por pegar um tema principal para ser abordado cada ano. Então, para esse primeiro ano, após a aprovação da lei, optamos por trabalhar exatamente a questão da separação de resíduos. Agora, todos nós já ouvimos falar várias vezes sobre a questão do consumo sustentável. Mas a questão é, a que se refere consumo sustentável? Primeiro, eu vou pensar que o consumir está geralmente ligado ao quê? Ao cash, ao faz-me rir, à bufunfa, ao money. Eu posso pensar então que a maioria das coisas que nós temos, elas acabam sendo compradas. E como é que eu consigo comprar? Tendo dinheiro. Como é que eu consigo dinheiro? Trabalhando. Então, antes da gente comprar alguma coisa, é bem importante que a gente pense no seguinte: eu não comprei, por exemplo, essa camisa aqui somente com dinheiro. Eu comprei com tempo de vida. Porque eu poderia ter dedicado parte da minha vida para fazer alguma outra coisa. Mas eu optei efetivamente por trabalhar, para conseguir o dinheiro. Então, que a gente olhe para as coisas que nós temos, não pensando que eu utilizei somente dinheiro, mas também tempo de vida. O ex-presidente do Uruguai, o Mujica, ele que costuma falar isso. Quando você compra alguma coisa, você não paga somente com dinheiro, mas você paga com tempo de vida. E agora, quando eu falo em sustentabilidade, sustentabilidade está tão em alta, né? Eu sou sustentável, minha escola é sustentável, né? Minha empresa é sustentável, mas a gente se pergunta primeiro, o que é sustentabilidade? O que eu quero sustentar? Essa é uma das principais ideias. Antes de eu falar em sustentabilidade, eu tenho exatamente que pensar o que eu quero sustentar. E aí então, nós acabamos pegando uma das imagens, né, do nosso município de Timbó. Se eu for lá, por exemplo, morasse na Tailândia e fosse lá digitar no Google Timbó, Santa Catarina, enter. Uma das primeiras imagens que aparece sobre o município de Timbó é essa daqui, da Praça do Imigrante, pegando a ponte. Vai estar pegando imagem do Jardim Botânico Franz Dam ou do Parque Natural Municipal Frei Guilherme. Por quê? Porque eles são nossos cartões postais. E aí a gente pensa, poxa, inclusive Timbó acabou sendo classificada como a primeira melhor cidade do Brasil para se viver. Até 50 mil habitantes. Então, assim, a gente mora nesse local. Esse é o nosso local, é o nosso tempo de vida. E o que eu vou fazer para continuar sustentando esse local? O que eu vou fazer para que Timbó seja cada vez um município melhor para a gente viver? Então, a ideia exatamente é o que eu quero sustentar.
Aí, aqui, olha lá quem é que aparecia, o Minion. E o Minion era baba, ele tá perguntando, banana. Você já se perguntou da onde vêm todas as coisas que compramos e para onde elas vão quando nos desfazemos delas? Tenho certeza que não, afinal de contas, né? Aí eu fui lá, comprei uma coxinha. Eu não vou ficar lá pensando, da onde veio o frango? Da onde veio a cebola? Da onde veio o trigo? Eu não fico pensando nessas coisas. Só que a gente tem que pensar que tudo vem de algum lugar e para algum lugar essas coisas vão. E aí, nós optamos em trazer uma imagem que faz parte do cotidiano de muitas pessoas, o lápis. E aí é que vem a pergunta: você sabe da onde vem o lápis? Essa história é muito antiga. Há muitos e muitos anos atrás, foi uma pessoa, fez algumas covas e ali dentro colocou sementes. Veio o sol, o vento, a chuva, tudo isso acabou fazendo com que aquelas sementes estivessem crescendo cada vez mais. As árvores cresceram, ficaram bonitas, ficaram frondosas, ficaram perfeitas. 12 anos depois, então a árvore estava lá, bonita. Mas alguém precisava de lápis. E aí o que acontece? Vem o caminhão, lá dentro da floresta. Pega, estaciona, sai o motorista, outra pessoa, ligam a motosserra e vão cortando, uma após a outra. E a árvore fica ali no chão. E eu preciso pegar essa árvore para colocar no caminhão. E aí vai o Munk, que está lá em cima do caminhão, pega a madeira, coloca no caminhão e o caminhão sai da floresta. Vai percorrendo as rodovias até chegar na indústria. E ali o que acontece? O lápis começa a ser processado. Só que dentro do lápis não é só madeira, não. Dentro dele a gente também tem grafite. E o grafite, ele é o quê? Ele é um mineral. E a gente sabe que os minerais, eles estão em diferentes pontos do planeta. Eu não encontro os minerais em todos os locais. E os locais do planeta que mais acabam tendo grafite é o Brasil, o Canadá, a terra dos Hatcha, que é a Índia. Debaixo da Índia tem um pequeno país chamado Sri Lanka, também a Ucrânia e a Rússia. São os principais. E aí então eu tenho a madeira, eu tenho o grafite e a mágica continua. Depois lá no final é colocada a tinta. O lápis está pronto, acaba sendo embalado, vai para o caminhão, chega no comércio e a gente vai lá e compra. Depois que a gente usou e ele ficou lá assim, ó, pequenininho, eu faço o que com ele? Isso mesmo, jogo no lixo. Posso jogar no lixo ou de repente dentro da escola eu posso estar utilizando ele para fazer alguma obra artística. Então é importante a gente pensar o quê? Olha em toda a cadeia produtiva que eu tenho. Quantas pessoas que acabam sendo empregadas nesse processo? Quanto tempo que as coisas demoram para estar sendo feitas? Então é bem importante a gente pensar da onde elas vêm, para onde elas vão e se é necessário eu ter tanta coisa assim. E aí nesse quesito, o que a gente aprende nas aulas de geografia, principalmente lá nas escolas, é sobre a questão da globalização. Por exemplo, lá na casa da minha mãe, tem uma geladeira azul da marca Consul. Há uns 40 anos atrás, era muito chique ter lá os eletrodomésticos da cor azul ou da cor vermelha. E ficou lá, funcionando durante vários e vários anos. Hoje em dia, acontece o quê? Nós temos a questão da obsolescência planejada.
O importante é você fazer o quê? Você estar comprando cada vez mais. Aí tem aquele lá que vai e se empolga. Oh, eu quero uma TV de 50 polegadas, né? Porque eu quero assistir o jogo do Mengão, né? Fazer a torcida, aquela coisa toda lá. Aí eu fui lá, fiz em 10 vezes. Na terceira vez eu já começo a chorar. Eu penso, do Liberty, por que eu fiz em tantas prestações, né? Mas tá lá, TV bonita, tô fazendo a torcida pro Flamengo. E aí o que acontece? A TV lá, uns 6, 7 anos, começa a dar problemas. Ou na parte aqui do smartphone, né? Tem empresas que acabam lançando um novo modelo a cada ano. Então também fui lá, fiz em 10 prestações, na quarta eu já estou chorando também, porque, né, coloquei coisa demais para pagar. E de repente, quando eu terminei de pagar o aparelho, o que acontece? Já foi lançado um novo. E aí muita gente acaba querendo ter um novo. E aí se pergunta, vai fazer o quê? Eu vou vender, eu vou doar, né? Cada um sabe ali o que faz. Só que a gente também tem que pensar que esses aparelhos, por exemplo, tem bateria. As baterias são feitas de lítio. O lítio também é um mineral, não encontro ele em qualquer lugar. O lugar do mundo, né, ou um dos locais do mundo que mais tem lítio, é aqui o Chile, na América do Sul. E aí eu posso pensar que praticamente os smartphones do mundo todo acabam tendo lítio oriundo ali do Chile. Só que não é só isso. O próprio notebook, né? Todos esses aparelhos têm. E esses minerais, eles não se renovam, eles não se regeneram, vai acabar. Então é importante a gente pensar nisso. E aí então, né, a gente falando sobre a questão de consumo, sustentabilidade, todas essas questões, no que isso impacta na parte de resíduos? A gente aprendeu lá, né, já há alguns anos, que existem cores diferentes para resíduos diferentes. Só que aqui no nosso município de Timbó e nos municípios que compõem o SINV, a nossa vida é muito tranquila, é muito fácil. Né? Por quê? Porque eu não tenho a necessidade de separar todos eles. O que eu preciso fazer é separar eles em orgânicos, em recicláveis e rejeitos. Essa que é a questão. Por quê? No final das contas, tudo que for reciclável, eu acabo colocando dentro da embalagem amarela. Então a gente não tem essa necessidade. Então o mínimo que a gente deve fazer é exatamente manter os materiais limpos. Então aqui, né, na parte do orgânico, não é novidade ali para vocês, acabam indo exatamente o quê? Os restos de cascas, né, os restos de frutas que vão acabar sendo colocados ali. Isso vai estar virando um fertilizante que eu posso estar utilizando para estar cultivando outras plantinhas, né? Vai estar sendo produzido adubo. E esse material eu posso estar utilizando exatamente o quê? Para o cultivo ali na minha horta, né? Então é bem bacana e inclusive pessoas que moram em apartamentos podem também fazer lá as suas composteiras. E para dar sequência à apresentação, chamo a minha amiga Mike. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que são os recicláveis. Nós temos o papel. Da onde que vem o papel? Das árvores. Exemplos de papel: revistas e jornais, cadernos e livros, caixas de papelão e embalagens diversas. Temos também o plástico. O plástico vem da onde? Do petróleo. Temos como exemplo frascos de embalagens plásticas, sacos plásticos, garrafas PETs, brinquedos e também o isopor. Metal. De onde vem o metal? Do solo. E o que seria o metal? Embalagens de alumínio, panelas, chapas de aço, latinhas e outros materiais. E o vidro. De onde vem o vidro? Da sílica, da areia. O que a gente pode fazer com o vidro para proteger esse vidro? Para que esse vidro chegue nas mãos daquele pessoal que trabalha lá na coleta e não os machuque. Então a gente pode pegar o vidro e proteger ele de alguma forma. Como que a gente vai fazer? Uma garrafa PET, cortar ao meio, pegar um vidro de conserva, por exemplo, colocar dentro da garrafa PET e fechar
com a fita. Então assim, dessa forma, você colocando dentro da embalagem do reciclável, ela vai estar protegida, não vai machucar o pessoal que trabalha na coleta seletiva e também quem vai estar separando esse material depois. Olha, mas eu não tenho garrafa PET na minha casa, o que eu posso fazer? Posso pegar uma caixa e colocar dentro da caixa também, fechando ela para que ela não machuque ninguém. E agora vamos falar um pouquinho sobre a limpeza dos recicláveis. Por que é importante fazer a limpeza dos recicláveis? Primeiro, porque temos pessoas que trabalham com esse material. Mas antes disso, nós temos essa embalagem que fica durante uma semana na sua casa. Durante essa uma semana, podem vir animais, podem vir insetos e também larvas, né? Então nós temos aqui o rato, as moscas, as baratas, que podem estar entrando nessa embalagem e contaminando todo esse material. É nojento, né? Além do mau cheiro que pode ficar na tua casa. Você encaminha isso para coleta, tem o pessoal que vai recolher, que vai ter esse mau cheiro, que vai ter esses bichos. Ele acaba indo para a central e lá naquela central tem as pessoas que trabalham ali, vão ter que estar pegando tudo isso na mão, então é bem complicado, né? As pessoas precisam trabalhar com decência, é o que todos nós queremos, certo? E tem uma outra questão que é muito importante. Muitas vezes você vai lá e separa esses materiais, faz o seu trabalho de separar, porém não faz a limpeza. Quando você não faz a limpeza, o que acaba acontecendo? Pode contaminar materiais como o papel. Vamos supor que você jogou um pote com iogurte, aquele pote de iogurte acabou deixando aquele iogurte vazar em cima do papel. O que vai acontecer com o papel? Vai para rejeito, porque eles não têm como fazer a reciclagem desse material sujo, então ele acaba, infelizmente, indo para o rejeito. Então você foi lá, separou, colocou na embalagem, porém não fez a limpeza, acabou contaminando os outros materiais. Mas é tão difícil assim mesmo lavar os materiais? Ou deixar esses materiais o mínimo que seja limpo? Vamos supor que esse potinho de iogurte, o que você pode fazer com ele? Pode pegar um papel toalha, só passar um pouquinho dentro e depois descartar esse papel toalha no rejeito, né? E vamos supor que tu quer deixar um pouquinho mais limpo ainda. Só coloca na pia enquanto que você vai lavar a sua louça, vai correr a água, essa água vai sair, você só tira, né? E depois coloca na embalagem reciclável. Não é difícil, você não precisa gastar um absurdo de água, fazendo com carinho ali, você vai fazer um bom trabalho e vai estar ajudando esse pessoal e vai estar ajudando na questão econômica, que vai estar trabalhando muito bem esse material. E agora nós vamos falar um pouco sobre o óleo de cozinha. Eu vou convidar a minha amiga Carla para estar me ajudando. Então olha só, o que nós temos aqui dentro dessa garrafa? Aqui embaixo nós temos o quê? Isso mesmo, água. E aqui em cima, o óleo de cozinha. E a questão é, água e óleo se misturam? Vamos ver aqui então, vamos fazer um pagodezinho, pagodezinho. Olha só o que está acontecendo aqui, olha lá, olha lá, olha lá. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Mistura ou não mistura? Ah, isso mesmo. O óleo de cozinha, pelo fato dele ser menos denso, né, ser mais leve, ele acaba subindo. Tá, mas o que é que isso tem a ver aqui exatamente com a questão de resíduos? Nós temos que pensar que quando nós acabamos colocando o óleo de cozinha, né, descartando ele de forma incorreta, ele entrando em contato com a água, ele sempre vai ficar na parte superior. Dessa forma, impacta de que maneira? Os raios de sol não conseguem penetrar com facilidade na água e a gente tem que pensar que na água existem inúmeros seres vivos. Existe toda uma cadeia alimentar. Então, não entrando a energia solar, esses animais acabam morrendo e a gente acaba tendo um grande problema. E aí tem outra questão, que a gente tem que pensar no que isso impacta diretamente a nossa vida. Todos nós inspiramos o oxigênio e acabamos expirando o gás carbônico. E a maior parte do oxigênio, ele acaba sendo produzido pelas algas. E as algas vivem aonde? Em ambientes aquáticos. Então, qual é uma das formas corretas de se fazer a destinação do óleo de cozinha? Então, vamos pegar aqui o óleo de cozinha e nós vamos então mostrar para vocês aqui como fazer um gostoso bifezinho, né? Então, vou colocar aqui um pouquinho do óleo, não muito, né? Porque senão colesterol e por aí vai, né? Dá problema. E daí aqui
Vou pegar, vou colocar o bife. Oh, cuida, não encosta, vai queimar. Assim, tá, né, o foguinho aqui, ó, vai passando, a gente vai conversando. Ó, o bife tá pronto. Aí vamos fazer o quê? Pegar, tirar o bife, colocar em cima da mesa. O que acabou ficando dentro da frigideira? Ficou somente o óleo. E aí, o que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar isso aqui, eu acabo tendo debaixo da pia da cozinha lá da minha casa. Tá lá escondido, ninguém enxerga, ninguém vê. Se eu fiz alguma fritura, eu vou lá, pego esse vidro, já tenho o funil aqui em cima, jogo o óleo de cozinha aqui dentro e em algum momento esse vidro aqui ele vai acabar enchendo. Quando ele estiver cheio, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o funil, colocar em cima da garrafa PET, vou jogar aqui dentro, né? E aí eu pego novamente o funil e vou lá guardar debaixo lá da pia, ó. Ninguém vai enxergar, ninguém vai ver. E depois, quando a garrafa PET então estiver cheia, onde eu vou colocar? Gente, é fácil. Eu vou pegar essa maravilhosa embalagem aqui do reciclado, vou colocar aqui dentro e dessa forma estará sendo feita a destinação correta. É rápido e é prático. Complementando o que a professora Groni falou, com óleo de cozinha nós podemos fazer o quê? Sabão. Então você pode fazer o sabão na sua casa, logo a gente deixa uma receitinha para você, ou se não, encaminhar ali para a embalagem dos recicláveis que vai acabar sendo vendido e vai tornar biocombustível. E agora algo muito importante que acaba gerando dúvida em muitas pessoas. O que fazer com estes materiais? O que você faz com o seu medicamento? Você joga no lixo? Joga na pia? Joga no vaso sanitário? Errado. Os medicamentos ou material hospitalar você pode estar encaminhando corretamente para as farmácias ou postos de saúde. Então, ao invés de você fazer isso, quando você for visitar o posto de saúde ou uma farmácia, leve seu medicamento junto para lá. E agora, o que eu faço com as pilhas? Jogo no lixo? As pilhas e as baterias você pode levar novamente ao local onde você comprou. Então você foi no mercado, foi em alguma loja, devolva a sua pilha que eles vão estar destinando para o local correto. Lâmpadas é a mesma coisa. Comprou, leva de volta lá onde você comprou, que eles vão estar tendo o destino correto, certo? Não coloque no lixo e nem no reciclável, ok? As roupas. O que você pode fazer com as roupas? Vamos supor que você tem uma camisa que não te serve mais e ela está em bom uso. Você pode pegar essa camisa e doar para alguém, doa para o seu vizinho, para o seu amigo da escola, né? Doa para um familiar. Mas se ela estiver muito ruim, estiver rasgada, você não consegue mais fazer o uso dela, você pode pegar, se ela te servir ainda, usar como pano de chão. Mas se nem como pano de chão ela te serve mais, então você vai colocar aonde? Rejeito. Não coloque essas peças nos recicláveis porque elas não são recicláveis. Encaminhe para o rejeito que ela acaba indo para o aterro sanitário, certo? E agora nós temos os eletrônicos. O que você faz com o teu eletrônico? Então, você encaminha para o reciclável? Pode ser também, mas nunca para o rejeito. Mas esse lugar que está aparecendo aqui na imagem, você conhece? Ele fica aqui em Timbó, certo? Onde fica esse lugar? Na rua Rio Grande. Lembra lá dos gaúchos do Rio Grande do Sul? Então, o Ecoponto de Timbó é um local que faz o recebimento dos materiais recicláveis, que foi o que a gente já conversou antes, mas também recebe os eletrônicos. Além de eletrônicos como geladeiras, rádios, celulares, computadores, também recebe móveis. Então, vamos supor que na sua casa você tem ali uma geladeira grande, um sofá, você não consegue carregar, você pode estar entrando em contato com o SAMAI e o SAMAI faz a coleta na tua casa e acaba destinando para o local correto. Então, não consegue destinar, chama o SAMAI que o SAMAI te ajuda. O que eu faço com estes materiais?
cápsula de café, material de escrita e esponjas. Esses materiais eles podem ser encaminhados para o ecoponto de Timbó, que vão depois estar sendo encaminhados para a empresa TerraCycle. A TerraCycle faz a destinação correta desses materiais, certo? Então, se você leva esses materiais para lá, depois o pessoal do ecoponto encaminha para o correio vai enviar para a TerraCycle, a TerraCycle vai devolver 2 centavos por cada unidade desse material, tá? Só que ele devolve para o SAMAI? Não. Esses 2 centavos, o SAMAI vai selecionar uma entidade para estar contribuindo com ela, né? Então fez a seleção da entidade cadastrada no site da TerraCycle, esses 2 centavos e todo o valor acumulado vão estar indo para essa entidade, certo? Então, além de você pegar e tirar esse material aqui que você iria encaminhar para o rejeito, você vai estar contribuindo com alguma instituição que está precisando. Então, reforçando, o ecoponto de Timbó, ele fica na rua Rio Grande, ali no bairro dos Estados, bem pertinho aqui do centro, né? E logo depois a antiga Diana Têxtil. E agora, o que vai ser feito com o teu reciclado depois que você colocou na frente da tua casa? Ele vai sumir? Muitas vezes eu acho que o pessoal acaba pensando que ele desaparece, mas ó, não. O pessoal da coleta aqui do SAMAI vai na frente da tua casa, vai recolher essa embalagem e vai estar encaminhando lá para a APRE recicladora que fica no Parque Girassol. Então o pessoal da APRE vai fazer a separação, vai fazer a venda desses produtos que acabam virando novos materiais como os brinquedos. E o que vai para o lixo comum? Então, no lixo comum nós temos o quê? Fraldas, papel higiênico, absorvente, luvas descartáveis, embalagem suja de gordura. Você foi lá, comprou teu lanchinho, levou para casa e ficou sujo de gordura, você vai enviar para rejeito. Temos também os band-aids, ou se não, xícaras de porcelana, elas não são recicláveis, então a xícara de porcelana ela acaba também indo para o rejeito. E o que vai ser feito com o teu rejeito? Então, depois que os rapazes foram lá na frente da tua casa recolher, eles vão estar encaminhando para o mesmo parque que vai o reciclado, porém para uma área diferente, que se chama aterro sanitário. Se você for se lembrar, alguns anos atrás nós tínhamos os lixões, porém eles foram proibidos e agora nós temos os aterros sanitários, que são controlados, é feito toda a manutenção, o controle do chorume, né? Então a equipe do CIMV faz um excelente trabalho lá com o nosso aterro sanitário, controlando, cuidando do nosso meio ambiente e dos nossos animais. E sobre a coleta dos resíduos, nós temos os nossos caminhões. O que é este mapa aqui? Esse mapa aqui é onde é o trajeto feito pelos caminhões dos reciclados e também dos rejeitos. Então, todo o caminhão que vai passando aqui na cidade durante a semana, que está fazendo essa coleta, ele é controlado pelo radar. Então, aconteceu qualquer coisa com o caminhão, o SAMAI já é informado e pode ir lá fazer a troca do caminhão ou dar um auxílio que é necessário. Então, todo o caminhão passa ali pelo município e vai marcando no seu mapa. Quanto lixo que é gerado no município de Timbó? Vamos ver aqui. No ano de 2016, os quilos por habitantes no ano eram 201,12. Já no ano de 2021, 228,81. Tá, mas espera aí, se nós temos aqui a embalagem amarela, né? Nós estamos cada vez mais falando o que foi que aconteceu, o porquê que isso aqui aumentou. Bom, sim, nós tivemos um pequeno aumento da população, porém não justifica que aqui o aumento da população de 42 mil pessoas para 45 tenha subido tanto o quilo do lixo, né? Então, aqui nós podemos ver que a parte azul é o nosso orgânico, né? E a parte laranja é o nosso reciclável. Então, se você for reparar, o orgânico, que seria o nosso rejeito, subiu cada vez mais. E o nosso reciclado, ele foi abaixando o envio. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nós temos que fazer a troca. Nós temos que subir o envio do reciclado e diminuir o envio do rejeito, né? Então, separando da forma correta, fazendo a limpeza, nós vamos conseguir atingir essa meta. Então, vamos aqui fazer essa troca para que na próxima vez que vocês estejam vendo a gente falar sobre resíduos, que vocês vejam que esse gráfico mudou, que está o contrário do que vocês estão vendo aqui. Ok? Então, olha só, pessoal, aqui nós temos alguns resíduos, então, e vamos mostrar qual é o descarte correto. Então, primeiro aqui, eu não sou uma pessoa nada agitada, né?
Esse vidro eu acabei inclusive quebrando no decorrer de uma palestra e daí já aproveitamos a garrafa PET que a gente utilizava exatamente para estar fazendo a amostra, né? Para colocar o vidro, por exemplo, aqui dentro, a fim de que ninguém se machuque. Então esse material vai aqui para onde? Vai para o reciclado. E agora nós temos este vidrinho aqui. O que tem dentro desse vidro aqui? Nós temos restos de alimentos, sobras, né? Tem polenta, tem café, tem várias cascas aqui dentro. E o que eu faço com isso aqui? Eu pego esse alimento, que aqui ele está protegido para não criar um mau cheiro, né? Mas eu pego esse alimento e coloco dentro da onde? Composteira, certo? Então eu vou deixar aqui do ladinho para depois a gente estar colocando na nossa composteira. Agora aqui na parte dos eletrônicos, né? Para a gente lembrar, os eletrônicos a gente pode levar aonde? Lá no Ecoponto, que fica localizado aonde? Na Rua Rio Grande, né? Lá em direção à Rua Blumenau. Na Rua Blumenau a gente andando, tem a Rua Rio Grande e é para lá que a gente leva os eletrônicos, então. E agora nós temos algo muito importante que tinha muita gente usando e ainda tem pessoas usando, né? Que são as máscaras. O que eu faço com as máscaras descartáveis? Muitas pessoas acabam confundindo a palavra descartável. Ela é rejeito, não reciclável. Então você vai querer jogar sua máscara fora, ela vai para onde? Rejeito. Agora é a questão do papel higiênico, né? O papel higiênico, a gente acaba colocando ele aonde? No rejeito. Mas a maioria dos rolos do papel higiênico tem o rolo de papelão. E se a gente não usa o rolo de papelão numa situação de emergência, o rolo de papelão acaba indo para o reciclável e o restante acaba indo para o rejeito. Agora as esponjas. Vamos ver se você lembra. O que a gente faz com a esponja? A gente pode estar acumulando elas numa embalagem, dentro de casa, numa caixinha. E quando a gente estiver passando lá na Rua Blumenau, a gente pode parar lá no outro lugar chamado Ecoponto, que fica na Rua Rio Grande, e deixar lá com o seu Sérgio, que vai estar dando o destino correto para essa esponja, lá para a empresa Terra Cycle, e você vai estar contribuindo com um pessoal bem bacana de alguma instituição de caridade. Agora, um resíduo que a gente tem bastante é a questão do papel, né? Mas para o papel a gente gostaria de chamar a atenção pelo seguinte, né? Se eu tenho uma folha, o ideal é que eu deixe ela inteira. Se não for possível, que eu rasgue ela pelo menos uma única vez. Por quê? Porque como ela acaba caindo em cima da esteira, se for muito picotado, cai na esteira e da esteira acaba caindo e chega no chão. E aí acaba não sendo reciclável. Agora vamos para um dos mistérios aqui em Timbó. Muita gente nos pergunta o que faz com a embalagem do isopor. O isopor, ele é reciclável, então você pode encaminhar ele limpinho, como a gente já explicou antes, para a embalagem do reciclável. Agora, questão de embalagens de alumínio, né? Embalagens de plástico, eles são recicláveis. Os medicamentos. Antes nós falamos, né, que o pessoal acaba confundindo bastante, acaba descartando no rejeito ou, se não, no vaso sanitário, na pia. Porém, os medicamentos você pode devolver na farmácia ou, se não, nos postos de saúde. Então, vai dar uma passadinha nesses lugares, pega a sua caixinha ou sua sacolinha de medicamentos e leva para os locais corretos. A questão da fita adesiva, né, também pode estar sendo colocada no reciclável. As pilhas, assim como os medicamentos, elas retornam para o local onde você comprou. Então, devolva a pilha na loja ou no mercado que você foi comprar. Agora, lembrando a questão do tecido, né? Porque às vezes assim o tempo vai passando, as roupas vão encolhendo e o tecido adiposo assim às vezes vai crescendo um pouquinho, né? E daí se não serve mais, o que eu posso fazer? Eu posso usar como pano de chão. E lá no final, quando realmente não tiver mais como usar, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar na embalagem do rejeito. E, para finalizar, nós temos a caneta, ou material de escrita, assim como as borrachas, apontadores. Você pode encaminhar junto com a esponja, né, ou com as cápsulas de café, lá para o Ecoponto. Então, encaminhando para o Ecoponto, vai ser encaminhado para a empresa Terra Cycle. Além disso, para encaminhar para o Ecoponto, nós podemos também as meias. As meias, elas são enviadas para uma empresa
que trabalha o tecido para ser criado cobertor para pessoas em situação de rua ou em necessidade. Então, encaminhe também suas meias que estão furadas, que estão muito grandes, lá para a Ecoponto, que vai estar tendo um vestido muito legal. E é isso aí que a gente tem para apresentar para vocês. Até uma próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau!